a não ser que Deus assim o determine, né? Então, a partir de agora, eu quero dizer que nós estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, e estamos gravando para o nosso canal do YouTube. Mas eu convido você para a gente orar, vamos falar com Deus, né? Querido, amado Deus, Santo e poderoso Pai, digno, justo, fiel, verdadeiro, cheio de graça, de amor, de compaixão, nós nos colocamos na Tua presença, buscando, Senhor, da Tua infinita compaixão, para que venhamos a falar do Senhor com amor, responsabilidade e temor e tremor também do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Sua obra da maneira que o Senhor quer que ela seja feita e realizada. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra e a falarmos do Senhor de maneira a engrandecer exclusivamente o Senhor. Todo ego seja agora, Senhor, lançado por terra, que o Senhor venha a ser o centro de absolutamente tudo aqui, Senhor. Ajuda-nos a estarmos em disponibilidade para aprender. Nós queremos aprender, nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Sabemos tão pouco, mas queremos aprender um pouco mais a cada dia. Sê conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. O mal se apresenta de muitas formas. Livra-nos, ó Pai querido, principalmente da mentira. Esta, Senhor, é a nossa oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs, pessoal todo que está aí nos acompanhando nesta manhã pelo rádio, você que está nos acompanhando agora também pelo Facebook, e você que vai, quem sabe, num dia desse, ver este vídeo pelo YouTube. Hoje nós vamos falar, você que está pelo Facebook já sabe o título, né? Quem é que nunca pensou nisso, né? Ué, eu não pequei, quem pecou foi Adão, foi Eva, foram Adão e Eva que pecaram. Por que eu tenho que carregar esse pecado comigo? Né? Quem é que nunca pensou nisso? Quando a gente é chamado de pecador, né? Tem gente que não gosta, não. Mas eu creio que uma das bases do cristianismo é ter este entendimento. E, infelizmente, a gente tem observado como, de uma maneira geral, as pessoas entendem pouco, conhecem pouco do Evangelho, né? E aí começa a inventar coisas e tal. Mas vamos lá, vamos para a verdade bíblica, não aquilo que eu imagino, o que eu quero, né? Não para convencimento de ninguém, mas para aprendizado de todos nós.
Então eu convido você que está aí pelo rádio, pelo aplicativo, porque o pessoal do Facebook já sabe o título, e quem for nos ver pelo YouTube também já vai ter ali o título. Quem pecou não fui eu, foram Adão e Eva. O que eu tenho com isso, né? Então abre aí, Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. Aos Romanos 5,14. Você vai ver que hoje você vai entender muita coisa e você vai inclusive poder ajudar pessoas, né, que têm essa dúvida. Se você tiver, vai estar esclarecido biblicamente e você vai ter uma visão mais ampla, mais clara e melhor do Evangelho. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. Se você tem a Bíblia, leia comigo. Às vezes a gente indica para que pessoas leiam tais e tais passagens, as pessoas não leem. Parece que elas têm medo de ler e perder a convicção que na maioria das vezes é falsa que elas têm. Né? Se nós estamos indicando uma leitura, é porque ela vai ser útil para o seu crescimento espiritual, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 14. Se você não puder ler, muita gente está no trabalho, outros estão dirigindo, não dá para ler, né? Então ouça, eu vou ler, mas vou ler do jeitinho que está aqui, né? O que quer dizer ler do jeitinho que está aqui? É ler com todas as pontuações. Se eu mudar uma pontuação, eu mudo a frase, né? Mudar uma vírgula de lugar, muda tudo. Então eu vou ler do jeitinho que está aqui. Romanos capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esta é uma passagem bíblica que carece de explicação, né? A Bíblia diz aqui que a morte, quando diz a morte, diz que, né, porque a morte é consequência do pecado. Então, quando diz a morte, diz da consequência do pecado de Adão até Moisés. Por que fala de Adão até Moisés? Porque de Adão até Moisés não havia a lei. Então não está dizendo que é só até Moisés, é que a partir de Moisés passou a existir a lei. Né? Mas você deve estar dizendo, peraí, mas eu não pequei como Adão pecou. Por que eu sou responsável então? Né? De Adão até Moisés, todos foram culpados. E a partir daí, quando foi instituída, quando foi declarada por Deus a sua lei, também continua as pessoas sendo responsabilizadas pelos seus pecados
e tendo como castigo a morte. Por causa disso que todo mundo morre. Porque a consequência do pecado é a morte. Isso está escrito na Bíblia, né? Então, há dois tipos de pessoas que fazem parte deste assunto. E é importante você entender. As primeiras pessoas, se há dois tipos, o primeiro tipo de pessoas são as criancinhas, né? Muita criança nasce, vive algumas horas e morre. Não é, irmãs? Não é verdade, irmãos? Como é que faz com essas crianças? Nasceram e morreram. Ou nasceram e com 7, 8 anos aconteceu alguma coisa, morreu. Como é que faz? A Bíblia explica o que acontece com essas pessoas que fazem parte desta primeira categoria, as criancinhas. E a segunda categoria de pessoas é aqueles que buscam não pecar. Eu luto, assim como você, para não pecar. Eu luto para não desobedecer o preceito de Deus. Mas eu não tenho nada de perfeição em mim. Eu sou um sujeito completamente imperfeito, né? Ontem eu estava até pensando assim, sobre mim mesmo, né? Será que... Olha só, eu não tenho nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de receio em falar isso, né? Porque eu sei que eu não sou perfeito. Se alguém imagina a perfeição em mim, está completamente errado, né? Eu sou imperfeito. Tenho erros, tenho falhas, tenho pecados. Eu procuro, eu busco, mas assim como você, eu não posso falar de você, eu tenho que falar de mim, né? Porque eu não te conheço, eu conheço a mim. Eu procuro não pecar, procuro não errar, mas erro. E ontem eu estava pensando assim, será que a gente é salvo ou a gente quer ser bonzinho? Estava pensando. Será que a gente não fica como um ator fazendo o papel de pessoas salvas ou somos salvos realmente? Porque a gente erra demais. Nós somos um poço de erros. Toda hora nós estamos errando, né? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Os bebês e as crianças, antes da idade chamada da responsabilidade moral, quando partem, elas vão para o céu. E quando eu digo isso, algumas pessoas dizem, mas onde que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia traz várias passagens que falam deste assunto, né? Por exemplo, vamos começar lá pelo Velho Testamento. Estou falando de uma criança que um natimorto, nasceu mortinho, tadinho, vai para o céu, né? Uma criança que viveu aí até 10, 11, 12, 13 anos, morreu. Aconteceu alguma coisa, morreu. Essa criança vai para o céu? A Bíblia diz que sim, porque ela ainda não estava na idade que a Bíblia chama de responsabilidade moral. Se você abrir em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23,
você já vai encontrar um indicativo de que as crianças que morrem antes da idade da responsabilidade moral vão para o céu. Está escrito assim, ó, segundo Samuel 2:23, está falando daquela filha de Davi que morreu, né? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. O que Davi está dizendo? Que ele iria para o céu, então ele iria para onde a criança estava, mas ela não vai voltar para ele enquanto ele estiver aqui nesta terra. É um indicativo. Um segundo indicativo de que as crianças que morrem antes da idade de responsabilidade moral vão para o céu não se enquadram nesses que carregam, como toda a humanidade, o pecado de Adão e Eva, está aqui no Salmo 139, Salmo 139, no verso 16, quando Davi fala de um bebê que ainda nem havia nascido, um bebê que estava lá para nascer. Veja aí, Salmo 139, verso 16, ele diz que o nome deste bebê estava escrito no livro de Deus no céu. O bebê nem havia nascido. Então está dizendo, essa criança, se acontecer alguma coisa com ela, antes da idade chamada de responsabilidade moral, e esta idade varia de tempo em tempo, de época para época, né? Hoje as crianças entendem muito mais rápido as coisas, então diminui essa idade. É difícil a gente precisar, mas de uma maneira geral, 14, 15 anos. Mais um indicativo de que as crianças que morrem antes desta idade, mais ou menos, morrem salvas. Isaías, capítulo 7, versículo 15, também fala deste assunto, ou melhor, nos dá entendimento para este assunto, porque Isaías faz, no capítulo 7, versículo 15, uma distinção entre aqueles que não têm idade suficiente para desprezar o mal e escolher o bem. Se eles não fazem essa distinção, então eles não têm a condição moral de serem responsáveis. E é isso, olha, isso é fácil da gente entender. Não existe uma discussão, e deve voltar à tona o ano que vem, né, na área legislativa, para que seja reduzida a maioridade penal. Hoje é 18 anos, né? Estão querendo reduzir para 16. Você vê, está dizendo que a partir de 18 anos a pessoa tem a responsabilidade moral. É muito longe. 16 ainda é longe. Entendeu? Em alguns países é 14. É exatamente isso daqui, ó. É isso daqui. Porque a lei dos homens, ela anda junto com a lei de Deus. Você acha que um jovem de 17 anos não sabe o que faz? Claro que sabe, é óbvio.
não tem maturidade, mas sabe o que faz, sabe o que é certo, sabe o que é errado. É isso que está sendo discutido. Se um jovem de 16 anos tem a responsabilidade de votar, ele não é obrigado, mas ele pode. Ele tem a responsabilidade também de cidadão. Se roubar, tem que ser preso. Se matar, tem que ser condenado. Entendeu? É isso. É 18 anos, está muito longe. Está muito fora da realidade bíblica. Deixou de ser cego. Porque Jesus também fala sobre isso. Jesus diz assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Não fala? Ele está dizendo, quer dizer, se você não tivesse a condição de entender, de ver o que é certo e o que é errado, você não teria como pecar. Você acha que uma pessoa de 17 anos não consegue ver o que é certo e o que é errado? Claro que consegue, então já peca. Uma pessoa de 15 anos já sabe. Entendeu? Você está me entendendo? Você pode até dizer, não, olha, veja bem, entender não é a mesma coisa que compreender. Você pode não aceitar o que eu estou falando, apesar de eu estar extraindo da Bíblia Sagrada. Você pode dizer, não, eu não aceito. Mas é isso que está na Bíblia. Então aí você não tem que discutir comigo, você tem que discutir com Deus, né? Porque é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala que o sacrifício de Cristo torna a todos justos, aqui em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, por que uma criança, veja bem, entenda isso, não é que a criancinha nasça sem pecado, não. Ela nasce pecadora. Mas pelo sacrifício de Cristo, ela é salva até a idade dela ter essa responsabilidade moral. O sacrifício de Cristo salva essa criança. Então a criancinha nasceu morta, está salva. A criancinha viveu até 2, 3 aninhos, morreu salva pelo sacrifício de Cristo. Entendeu? Então até as crianças que nasceram em pecado, como está lá no Salmo 51:5, né? Pelo sacrifício de Cristo são salvas. São salvas. Então eu estou trazendo aqui o seguinte: quem pecou não fui eu, foram Adão e Eva. Não tem nada com isso. Não, você tem sim. Todos nós somos descendentes, quer dizer, viemos de Adão e Eva. Então, em Adão e Eva, todos nós pecamos. Nós trazemos conosco a consequência do pecado de Adão e Eva. Do pecado de Adão, vou resumir em Adão, porque o Senhor Deus falou com Adão. Deus não falou com Eva. A responsabilidade era de Adão, não era de Eva. Né? A responsabilidade de não mexer lá na árvore.
A responsabilidade de tomar conta de Eva era de Adão. Entendeu? Deus falou com Adão, não falou com Eva. Então, todos nós, em Adão, pecamos e carregamos conosco a consequência deste pecado. Alguém está perguntando aqui, a irmã Nilva, né? Está aqui pelo Facebook, está perguntando, dizendo que essa semana eles estavam conversando sobre isso. E os doentes mentais? Se a pessoa já nasce, irmã, com um problema mental que a impede de raciocinar, então ela está incluída neste grupo de pessoas que não tem responsabilidade moral. A criancinha nasceu com um problema mental e ela vai viver a vida dela toda, mas de uma maneira que ela não coordena os pensamentos dela. Então ela não sabe, como criança e como adulto, ela já nasceu assim, distinguir o bem do mal. Então ela vai ser mentalmente sempre uma criança, irmã Nilva, que não vai conseguir ter a responsabilidade moral. Agora, uma pessoa nasceu normal, viveu normal até 20, 25 anos. Por exemplo, estou colocando uma idade. Mas a partir dessa idade ela sofreu um acidente ou aconteceu alguma coisa e ela perdeu a capacidade de raciocínio. O meu entendimento bíblico é que ela se condenou, porque ela teve tempo de conversão, entendeu? Diferente daquele que nasceu já com um problema, esse não teve como. Agora, aquele que viveu bem e depois sofreu um problema qualquer, se condenou. Porque olha a necessidade que nós temos de levar o Evangelho. Olha a necessidade que nós temos de pregar a palavra de Deus e das pessoas se converterem rapidamente. Ah, não, deixa daqui uns 15, 20 anos, deixa eu fazer tudo que eu quero, depois eu me converto. Você está se condenando. Porque se acontecer alguma coisa nesse intervalo de tempo, como é que você vai se converter? Todos nós, né? Eu ando com a minha bicicletinha motorizada aí o dia inteiro para a rua. Se acontece alguma coisa, você está entendendo? O culpado não é Deus, não adianta, ai, mas ele viveu tão pouco. Ora, é o tempo. Por causa disso que nós temos que levar o Evangelho. Por causa disso que as pessoas que ouvem o Evangelho, e isso não depende da gente, nós não podemos obrigar ninguém a se converter, como eu não posso obrigar ninguém a entender, né? Mas a pressa é de quem ouve, não é de quem prega. Tá? Então está respondido, irmã, já respondi a sua pergunta. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, presta atenção, na morte de Cristo, Cristo liberta toda a humanidade do pecado de Adão. É isso que está em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, do mesmo jeito que somos condenados em Adão, somos salvos em Cristo. Mas aqueles
que não atingem a consciência moral, né? As crianças, entendeu? Esses daí não tem como ser condenado. A própria Bíblia nos mostra isso. Agora, aqueles que atingem a consciência moral, e isso é individual, viu, irmãos? Tem gente que com 16 anos, 15 anos já tem uma plena consciência, a maioria, eu creio, né? E ocorre a partida, a pessoa mesmo está se condenando. Com justiça, aliás, eles são condenados, porque já estão na consciência moral, na responsabilidade moral. Assim, aqueles que não pecaram, do jeito que Adão pecou, né? A gente não peca do jeito que Adão pecou, de uma maneira geral, mas pecamos em Adão. Romanos 5,12. Não tivemos o mesmo pecado de Adão, mas como somos descendência de Adão, somos pecadores em Adão. Por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. Romanos capítulo 2, versículos 14 ao 15. Porque de Adão até Moisés, mesmo não existindo a lei, cada um servia de lei para si mesmo. Cada um sabia exatamente o que era certo e errado. As pessoas sempre souberam que não podia matar, que não podia roubar, porque elas sempre souberam que tinham que amar o próximo, a sua família, né? Amar os filhos. Todas as épocas as pessoas sabiam disso. Isso, né? A mulher tem um filho, ela cuida, ela ama, ela protege. Está dentro de cada um de nós, entendeu? Isso é a lei escrita no coração. É aquilo que a gente faz pela gente e pelos da família da gente. A gente tem que fazer pelas outras pessoas também. Isso que é a lei que está no coração. Isto que é o testemunho da consciência e dos procedimentos. Por causa disso, que os homens depois de Adão ainda são pecadores e responsáveis por suas ações. Então não fui eu não tive o mesmo pecado que Adão. Não fui lá, não pequei. Deus não falou para mim, olha, você não mexa na árvore da vida. Mas eu não pequei o mesmo pecado de Adão, mas sou um pecador em Adão. Porque não pecaram um pecado semelhante. Porque senão nenhum de nós seria responsável pelas nossas ações. E nós somos. E é isso que eu falo aqui sempre, combato aqui sempre, né? Essas pessoas que induzem os outros a crer que quem está fazendo é o diabo, não é o fulano. Então as pessoas não têm pecado. Se é o diabo, não tem pecado. Não, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Porque nós morremos. O homem morre porque peca. Romanos capítulo 6, versículo 23, ó. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quem é que não morreu? Quem não morreu? Quem é que vive da época dos filhos de Adão e Eva até hoje? Ninguém. Todo mundo morreu, porque todo mundo pecou. Então, tem pessoas que idolatram, né?
Acham que aquela pessoa é perfeita. Não é. Que aquela pessoa não erra. Que aquela pessoa não peca. Adoram, beijam os pés, beijam as mãos daquela pessoa. E tem uns que gostam, né? Até dão as mãos para as pessoas beijarem, né? O caso do Papa, por exemplo, ele dá a mão para... E as pessoas idolatram. O Papa é um pecador, como eu, como você. Porque isso que a Bíblia diz, ele não é mais nem menos pecador. Quer dizer, ele tem uns pecados que nós não temos, né? Mas nós temos outros. Mas pecadores aos olhos de Deus somos todos. O homem morre porque peca. Que Papa que está vivo até hoje? Nenhum. Por causa disso, que é errado esse negócio de santo. Por causa disso que é errado esse negócio de idolatrar Maria. O São Benedito, Santa Rita, não sei o que, desatadora de nó. Está errado. Isso é falta de entendimento bíblico. Porque todas essas pessoas, essas e outras que eu não citei, foram pecadoras, morreram. Mas Cristo também não morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscita exatamente por isso. Porque ele foi o único que não pecou. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Não é que o pastor Mário ficar falando mal da igreja. Não estou falando mal, eu estou abrindo a sua mente. As pessoas vão lá na desatadora de nó lá. Ela está morta, cadê ela? Se for lá, nem sei se existe, né? Porque essa santa, por exemplo, católica, apostólica romana, é uma invencionice humana. Mas se existir um túmulo, está lá os ossos dela, lá, cabelo, unha, dente. Agora vai achar o corpo de Jesus. Eu estive lá no túmulo, eu fui lá. Né? Apesar de ter 3 túmulos de Jesus lá em Jerusalém, tá? São 3 túmulos, só para você saber. Né? 3. Os 3 estão vazios. Tem ninguém lá. Eu até entrei dentro, fotografei, tudo, não tem ninguém. Por causa disso que Jesus ressuscitou. E Deus, meu irmão, minha irmã, Ele é justo. Você pode até não entender a justiça de Deus, mas aí isso é diferente, é você que não entende, não é que Deus não é justo. Eu às vezes ouço as pessoas falando, Deus não é justo, porque... Olha, Deus não é justo na sua visão, a sua visão é curta, é pequena. A minha, eu preciso usar óculos, senão eu não enxergo aqui, ó. Mas Deus é justo. Deus condena todos os pecadores. E Ele é tão justo que do mesmo jeito que Ele condena o pecador, Ele provê a salvação para aqueles que o recebem. Olha, o pecador é condenado, não tem jeito. Agora, aqueles que me recebem como Salvador, eu salvo. Olha, que maravilha, que coisa tremenda que é. Então, quem pecou não fui eu, foram Adão e Eva. Você não cometeu o mesmo pecado que eles, né? Até porque nem eu nem você estávamos no jardim do Éden. Mas nós cometemos outros pecados. Nós somos pecadores. Deus nos purifica de todo pecado, nos deixa limpo, limpo, limpo. Daqui a pouquinho nós estamos sujos de novo. Você já viu
porco, né? Não os suínos de granja, mas de sítio, de chácara, né? Você pode dar um banho no bichinho, pega lá um porquinho pequenininho, né? Um leitãozinho bonitinho, alguns são rosadinhos, você vai lá, você dá um banho, lava o bichinho, deixa ele bonitinho, solta ele lá. Primeiro lugar que ele vai é para a sujeira. É assim. Deus nos perdoa, nos deixa limpos. Eu até digo, né? Mais alvos do que a neve, porque aquela canção diz assim, né? Que nós estamos naquele momento mais alvos do que a neve. Quem já viu neve, a neve quando o sol bate nela, meu Deus, é um negócio horrível que dá nos olhos da gente. Nós temos que colocar óculos escuros, porque reflete aquela luz do sol, clara, clara, na brancura da neve, arde, queima, a gente não enxerga, tem que pôr óculos escuros. Por causa disso que a canção diz, mais alvos do que a neve. É assim que Deus nos deixa, mas no momento seguinte nós já pecamos, já estamos que nem o porquinho, que nem o leitãozinho correndo para a lama. Isso não sou eu, isso não é você. Eu sou muito pecador, sou mesmo, mas você também, todos nós somos. Então não adianta a gente dizer, não fui eu que pequei, foram Adão e Eva lá, o que eu tenho a ver com isso? Não foi você que cometeu o pecado que eles cometeram. Mas quantos e quantos pecados nós já cometemos na nossa vida e fomos perdoados, e no momento seguinte já estamos cometendo pecado de novo. Quantas vezes a gente, né, volta de um culto a Deus, onde verdadeiramente cultuamos a Deus em espírito e em verdade, chega em casa, pecamos. No caminho, pecamos. Mas quem tem Jesus e se arrepende, recebe o perdão. Porque Deus condena mesmo o pecador. O pecador é condenado, não tem conversa. Mas ele também é misericordioso para salvar aqueles que o recebem como Salvador. Senhor, nós queremos te agradecer profundamente pela salvação que o Senhor nos dá. Cada vez que a gente fala nisso, a gente vê que a gente não merece nada mesmo, né? Nós somos cheios de defeitos, de falhas. Somos terríveis, Senhor. Somos como aquele leitãozinho, gostamos da lama. Tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes queremos questionar o Senhor, tipo, não fui eu que pequei, foi o Adão que pecou. Tem compaixão, tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.